100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Hoje é segunda, 9 de março de 2020. Vamos às principais manchetes de hoje do Mix Notícias. Rio de Janeiro confirma terceiro caso de coronavírus. Nível do Rio Paraíba do Sul volta a se estabilizar. Sarampo, apesar da campanha, Estado do Rio está longe de atingir meta de imunização. Novos métodos de prevenção ao HIV. Brasil e Estados Unidos assinam acordo de cooperação militar. Gastos da Câmara em missões oficiais aumentam e ultrapassam 11 milhões de reais. Dólar fechou a semana em alta, vendido a R$ 4,63. Segundo o Rural Business, a arroba do boi gordo fechou a semana sendo negociada a R$ 197,03. E a saca do açúcar cristal, 50 quilos, fechou a semana cotada a R$ 80,91, com alta de 0,72% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Previsão do tempo para hoje será de sol com aumento de nuvens de manhã e possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura no momento 22 graus e máxima podendo chegar a 29 graus. Mix Notícias. A Secretaria de Estado de Saúde informou no final da manhã de ontem, domingo, dia 8, que o Rio de Janeiro conta agora com 3 casos confirmados de coronavírus, sendo o segundo na capital. Esse é o terceiro caso no estado, sendo o segundo da capital. A ressalva que, até o momento, todos os 3 casos são de pessoas infectadas fora do país. Até este domingo, dia 8, além dos 3 casos confirmados de infecção pelo Covid-19, há outros 111 suspeitos no estado do Rio. Nesta nova confirmação, trata-se de uma mulher de 42 anos, moradora da cidade do Rio de Janeiro, que acompanhou a paciente do caso confirmado na madrugada do sábado, em viagem à Itália. Ela já estava sendo monitorada por profissionais da vigilância e em parceria com o órgão municipal. O estado de saúde da nova infectada é estável e ela está em isolamento domiciliar. O nível do Rio Paraíba do Sul segue baixando e desceu mais 1 metro da última edição de sábado, quando estava em 9,55 metros, para amanhã de domingo, quando marcou 8,66 metros, perto de estabilizar e voltar ao nível normal de 5,80 metros. O rio tem se distanciado a cada dia de sua cota de transbordo, que é de 10,60 metros, como era temido. Na região, os rios seguem descendo. Em São João da Barra, onde diversas áreas ainda estão alagadas e foi decretado estado de emergência, a situação também é menos preocupante. Neste sábado, o coordenador da Defesa Civil explicou que a vazão na Ilha dos Pombos diminuiu e que não há previsão de normalidade. Ela vai drenar lentamente, porque ainda tem muita água para vir, mas como os outros locais estão baixando, a tendência é que aqui baixe também, avaliou. Mix Notícias. A Secretaria de Estado de Saúde, SES, promoveu neste último sábado, dia 7, o segundo dia D de vacinação da campanha Rio de Janeiro contra o sarampo, com o objetivo de mobilizar a população e aumentar a cobertura vacinal do estado. Milhares de unidades de saúde nos 92 municípios também abriram as portas. Desde o início da campanha, em 13 de janeiro, 1 milhão de pessoas foram imunizadas. No entanto, o número representa apenas 1/3 da meta do governo estadual de 3 milhões. A faixa etária recomendada para a vacinação é de 6 meses de idade até 59 anos, mas as crianças fazem parte do grupo mais vulnerável. Dos 658 casos no estado desde o ano passado, 412 foram registrados em crianças com até 9 anos, representando 62,6%. O secretário de Estado de Saúde aponta que quem se vacina garante a própria proteção e de quem não pode se vacinar. O preservativo continua sendo o maior meio de evitar as doenças infectoparasitárias, como o vírus HIV, as hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis. Contudo, em casos específicos, podem ser utilizados outros métodos de prevenção. Em Campos, o programa DST AIDS e hepatites virais oferece alternativas do conjunto de estratégias da prevenção combinada do Ministério da Saúde. Anualmente, segundo dados do órgão, são realizados na cidade cerca de 1.500 testes rápidos
para diagnóstico do HIV, sífilis e hepatites B e C. Somente no passado foram diagnosticados na cidade 252 pacientes com o vírus da AIDS. Mix Notícias. Os governos de Brasil e Estados Unidos assinaram neste domingo, dia 8, o Acordo de Pesquisa, Desenvolvimento, Teste e Avaliação. A parceria foi firmada em cerimônia realizada no Comando do Sul, na Flórida, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O comando responde por ações das Forças Armadas dos Estados Unidos na América Central, América do Sul e Caribe. O objetivo do acordo é abrir caminho para os dois governos desenvolverem juntos os futuros projetos conjuntos alinhados com mútuo interesse das partes, abrangendo a possibilidade de aperfeiçoar ou prover novas capacidades militares. A Câmara dos Deputados pagou 11,9 milhões de reais para custear passagens aéreas, diárias e adicionais para missões oficiais de parlamentares e servidores no primeiro ano da atual legislatura. Em 2019, esse montante é 50,3% maior que as despesas do ano anterior, quando o valor registrado foi de 7,9 milhões de reais. Os dados foram obtidos por um portal de notícias através da Lei de Acesso à Informação. Em 2019, 217 deputados e 62 servidores da Câmara viajaram para missões oficiais no Brasil e para 106 cidades de 61 países. Após o retorno, em até 15 dias, cada viajante precisou apresentar um relatório sobre as atividades da viagem. No entanto, 212 relatórios referentes a 2019 continuam pendentes, segundo o site da casa. Mix Notícias. Até a tarde de ontem, domingo, dia 8, o Brasil confirmou 25 casos do novo coronavírus. 3 novos pacientes foram contabilizados pelos estados do Rio, Minas Gerais e Alagoas, de acordo com o Ministério da Saúde. São Paulo também apresentou mais 3 casos. O número global de notificações de infecção pelo coronavírus é de 107.600 casos, com 3.656 óbitos em 95 países e territórios. Aponta o levantamento do jornal The New York Times deste domingo, dia 8, com base nos últimos dados de fontes oficiais. A Itália adotou medidas drásticas para tentar conter o novo coronavírus que está se espalhando rapidamente pelo país. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte assinou um decreto que, na prática, coloca 16 milhões de pessoas em quarentena. Qualquer pessoa que viva na região da Lombardia e outras 14 províncias do centro e norte do país precisam de uma autorização especial para viajar. A medida afeta cidades como Milão e Veneza. O primeiro-ministro anunciou igualmente o fechamento de escolas, ginásios, museus, cinemas e clubes noturnos, entre outros espaços públicos da região. Mix Notícias. As bolsas de valores europeias operam em forte queda hoje, segunda-feira, dia 9, em meio ao aumento da tensão nos mercados devido ao avanço do coronavírus e à guerra de preços iniciada entre grandes produtores de petróleo, que fez desabar o preço do barril. Por volta das 7 da manhã, as principais bolsas da Europa desabavam perto de 20%. Os preços do petróleo também tombavam perto de 20% na abertura dos negócios no mercado asiático. O preço do petróleo do tipo Brent, principal referência internacional, chegou a recuar 31% no maior tombo desde a Guerra do Golfo em 1990 e 1991. Perto das 7 da manhã, o barril de Brent caía 18,4% em Londres, a $36,94 na venda, enquanto que o barril WTI nos Estados Unidos perdia 19,38% a $33,28. Mix Notícias. Depois de 7 anos, o primeiro réu vai ser julgado pelo incêndio da Boate Kiss, que matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nenhuma autoridade foi indiciada até hoje e os outros 3 acusados conseguiram na justiça o direito de serem julgados fora da cidade, que ficou marcada por uma das maiores tragédias do país. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, diversas cidades do país tiveram as tradicionais marchas pedindo igualdade de direito entre homens e mulheres. Na capital federal, a marcha começou no Parque da Cidade às 9 da manhã e seguiu pelo Eixo Monumental, uma das principais vias do centro de Brasília, até a Torre de TV.
Nem mesmo a forte chuva na capital paulista, no meio da tarde, espantou a concentração de mulheres no ato chamado 8M pelo Dia Internacional da Mulher. As paulistanas foram às ruas contra o feminicídio e contra a aprovação das reformas da Previdência Estadual e Federal. No Rio de Janeiro, o ato pelos direitos das mulheres está programado para hoje na Candelária, região central da capital fluminense. A concentração será às 5 da tarde. O ato é pela vida de todas as mulheres, por democracia, contra a retirada de direitos. Uma das organizações à frente da marcha é o movimento Mulheres em Luta do Rio de Janeiro. Mix Notícias. Levantamento feito pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, SEMESP, apontou que ainda há desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro. Segundo os dados da pesquisa, as mulheres com ensino superior completo são a maioria no mercado de trabalho brasileiro, 55,1% do total, na comparação com os homens com ensino superior. Essas mesmas mulheres com ensino superior também são a maioria entre o número de admitidos de janeiro a dezembro do ano passado, principalmente na faixa etária entre 25 e 34 anos. Mas, quanto ao rendimento, os maiores salários entre quem tem ensino superior ainda são dos homens, independentemente da idade. No Brasil, a média salarial dos admitidos com ensino superior completo é de R$ 4.640 para homens e de R$ 3.287 para mulheres. Ou seja, em média, a mulher ainda recebe 41% a menos em seus salários em comparação aos homens. O Ministério Público do Trabalho, MPT, lançou ontem, dia 8, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, uma campanha de conscientização sobre a promoção da igualdade no mercado de trabalho e para estimular denúncias de discriminação e violência. A campanha foi batizada com o nome Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. Durante o mês de março, serão distribuídos materiais informativos nas redes sociais do Ministério e promovidas ações presenciais em diversos estados. Também serão lançados vídeos produzidos em homenagem ao trabalho da mulher e com histórias reais de mulheres que ocuparam espaços em cargos dominados por homens e chegaram à posição de liderança. Casos de assédio sexual e desigualdade salarial estão entre os problemas mais relatados pelas trabalhadoras. Nos últimos 5 anos, as denúncias de assédio sexual aumentaram 63,7%. No ano passado, 442 denúncias foram processadas pelo órgão. Mix Notícias. Os clientes dos Correios têm agora a opção de entrega de encomenda no vizinho. A funcionalidade foi lançada na última semana e permite ao remetente indicar o endereço alternativo, próximo ao do destinatário, para a entrega do pacote, sem custo adicional. De acordo com a empresa, a medida atende a uma sugestão recorrente dos clientes e facilitará a entrega de objetos, mesmo no caso da ausência do destinatário no endereço principal. A opção está disponível para todo o país e abrange exclusivamente as remessas Sedex e PAC. O endereço indicado pode ser até 2 casas à direita ou à esquerda ou à frente do endereço principal. Em prédios, qualquer apartamento pode ser indicado para recebimento. A partir das 9 da manhã de hoje, segunda-feira, dia 9, estará disponível para consulta o lote multi-exercício de restituição do imposto de renda pessoa física, contemplando restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito bancário para 72.546 contribuintes será feito no dia 16 de março, totalizando 240 milhões de reais. Desse total, 104 milhões e 186 mil reais são para contribuintes com prioridade no recebimento. 1.848 idosos acima de 80 anos, 11.528 entre 60 e 79 anos, 1.621 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 5.667 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Mix Notícias. Diante do baixo crescimento da economia brasileira, o governo avalia novas medidas para liberar mais recursos do FGTS e, assim, estimular o consumo e a atividade econômica. Uma das ideias em estudo é permitir que os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário, aquele que prevê retiradas anuais do fundo, possam antecipar os resgates em até 3 anos somente para operações de crédito. O montante poderá ser sacado em dinheiro, como na antecipação do imposto de renda ou usado como garantia de empréstimo em qualquer banco.
O governo federal, por meio da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, está cobrando tributos que totalizam 1,506 bilhão de reais de delatores de operações de combate à corrupção, como a Lava Jato, calculados em cima da movimentação financeira ilegal e do patrimônio oculto que foram declarados por eles próprios em seus acordos de colaboração premiada assinados com o Ministério Público Federal. Dentre eles estão alguns dos principais delatores da operação, como o doleiro Alberto Youssef, que responde a uma das maiores dívidas. Somados, os tributos chegam a 652,6 milhões de reais. E os operadores financeiros Adi Assad e Lúcio Funaro, cobrados em 366,3 milhões de reais e 249,4 milhões de reais, respectivamente. Mix Notícias. E vamos ao esporte, vamos ao futebol. No sábado, pela segunda rodada pelo Grupo A da Taça Rio e com o Maracanã lotado, o Flamengo foi mal no primeiro tempo, mas no segundo o time fez 3 gols e venceu o Botafogo em jogo marcado por polêmicas de arbitragem e muito bate-boca entre os jogadores. E ontem, domingão, às 4 da tarde, em Volta Redonda, pelo Grupo B, o Vasco não saiu do 0-0 contra o time da casa, o Volta Redonda, comprovando assim a falta de gols pelo ataque cruzmaltino. Os protestos com o presidente Campelo e o técnico Abel se repetiram nas arquibancadas. Já o Fluminense aplicou uma senhora goleada de 4-0 sobre o Resende, mantendo-se assim na liderança não só do Grupo B, como também na tabela geral do Cariocão. Fator importante, pois pelo regulamento, o clube com maior número de pontos no geral garante lugar na final. Mix Notícias. O governo Jair Bolsonaro definiu a estratégia de combate ao coronavírus. O plano vai além dos procedimentos recomendados pela Organização Mundial da Saúde e da garantia dos estoques dos produtos necessários para a prevenção e o tratamento dos infectados. Tampouco o Brasil enfrentará na corrida pelo desenvolvimento de uma vacina ou de um retroviral, onde já há outros países na vanguarda. O governo decidiu concentrar energia e recursos num lance à frente, afirmou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Preparar a infraestrutura para a produção e distribuição das vacinas ou remédios quando estes forem descobertos. A China anunciou hoje, segunda-feira, que registrou o menor número diário de infecções pelo novo coronavírus desde o início de janeiro. O Brasil tem 25 casos confirmados de Covid-19 e 1/4 da população da Itália está em quarentena por causa da doença. A China tem 80.904 infecções diagnosticadas, com 3.123 óbitos. Em Xangai, um número limitado de lojas, restaurantes e um hotel retomaram as atividades. Mix Notícias. O faturamento do setor nacional de franquias cresceu 6,8% em 2019, informou a Associação Brasileira de Franchising, a ABF. De acordo com o presidente da mesma, o resultado ficou bem dentro da meta, que era de mais 7%. O faturamento total do mercado de franquias no período evoluiu de 174,843 bilhões de reais para 186,755 bilhões. A Secretaria Estadual de Educação abriu inscrições para a contratação temporária de professores. Ao todo, 827 educadores poderão ser contratados para suprir a carência da rede. O prazo para interessados se inscreverem vai até o dia 15 de março pelo endereço www.abre.ai/contrato temporário. O total de 827 vagas disponibilizadas serão ocupadas de acordo com a necessidade identificada pelo órgão. Para tal, estão sendo investidos 140 milhões de reais. A pasta apontou que, no início de 2019, apenas 5% das escolas estavam com o quadro completo de docentes. A categoria pleiteia ainda à Secretaria Estadual de Educação a realização de concurso público. Por enquanto, porém, ainda não há previsão disso acontecer, tendo em vista restrições impostas pelo regime de recuperação fiscal. Você ouviu Mix Notícias.